A fé para o rapto está nos trovões. A fé para o rapto está nos trovões. Mas a fé para o rapto não está na mensagem? Sim. Mas aonde estão os trovões? Na mensagem. E o que é o trovão? O trovão é o assim diz o Senhor. O profeta ilustra uma historinha para representar o que nós estamos falando. Noé passou 120 anos construindo uma arca, construindo um barco. Ninguém deu ouvido a Noé. Ninguém deu ouvido à mensagem de Noé. Ninguém quis ajudar Noé na construção da arca. E lá estava o velho Noé. Ele e tua família. E os animais esperavam. Noé tinha que colocar um casal de cada espécie dentro da arca, junto com a sua família. Só que não tinha como Noé ir lá no mato, nas montanhas, e chamar cada animal pelo seu nome, separar os casais e colocarem dentro da arca. Não tinha como Noé fazer. Mas Noé pregou a mensagem. Vai chover. Vai chover. Deus vai mandar chuva. E foram 120 anos naquela luta, naquela labuta, tentando convencer as pessoas de que haveria um dilúvio, ia chover sobre a terra ia inundar e todas as pessoas morreriam afogadas nas águas do dilúvio. Mas ninguém dera ouvido a Noé. Noé parecia um louco pelo deserto afora, gritando, esbravejando. Mas ninguém nunca parou para dar ouvido à mensagem de Noé, nem tampouco para ajudar Noé a buscar um pedaço de madeira na mata. Não creram e não ajudaram. Tem aqueles que não creem, mas ajudam. E ele recebe uma recompensa por ajudar. Mas aqueles não creram e nem quiseram ajudar. O profeta fala daquele homem que morava às margens do rio, do lago, nos Estados Unidos. E a Defesa Civil começou a anunciar pelo rádio, televisão, jornal, que ia haver uma grande tempestade e que a cidade ia inundar, aquele rio ia inundar. E que todos deveriam sair das margens do rio, evacuar as famílias que moravam naqueles ranchos, naquelas favelas às margens do rio, para que não morressem.
E todos abandonaram seus ranchos, suas casas, e foram para a cidade. Foram para as escolas, para os abrigos da prefeitura. Só que aquele cidadão não quis ouvir as recomendações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, nem tampouco deu ouvido à sua esposa, e muito menos aos seus filhos. E quem sabe ela chegava e falava para ele: querido, nós não podemos ser tão ignorantes. Eles estão avisando que vai inundar, que nossa casa vai submergir sobre as águas, nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer. Ele tinha 8 filhos pequenos. Vamos embora. E ele disse: daqui eu não saio. Ninguém me tira daqui. Aí tentaram por tudo, falou: então pelo menos deixa nós tirar a sua família. Não. A minha família vai ficar onde eu estou. Que dureza. E ele tinha um amigo, e esse amigo lutou com ele. Lutou. Então deixa eu levar a sua esposa lá para minha casa, na cidade. Seus filhos. Ele disse: não. Eles vão ficar aonde eu estou. Aí quando eles viram que não tinha mais jeito, não conseguiam tirar o homem da sua ignorância, da sua estupidez, foram embora, o abandonaram. E o certo é que a tempestade veio. O rio inundou, transbordou. E aquelas casas, aqueles ranchos à margem do rio, foram todos cobertos pelas águas. E o tempo passou. Depois que a tempestade abaixou, o rio voltou ao normal. Eles foram lá para ver o que tinha acontecido com o teimoso, com o rebelde, duro do coração, que não ouvia conselho, não ouvia o apelo da família, da segurança. Aí quando chegaram lá, para a sua surpresa, para a surpresa daquelas pessoas que o conheciam, ao chegar lá estava ele, a sua mulher e os seus 8 filhos mortos, lá no telhado da casa. Porque conforme a enchente subiu, as serpentes também subiram para procurar guarida. E eles ali refugiados em cima do telhado da casa, foram picados pelas serpentes e morreram. Marido, mulher e os filhos. Pai, mãe e os filhos. Tudo por causa de uma ignorância, uma estupidez. Não ouviram a alerta da Defesa Civil. Não ouviram os trovões, os relâmpagos. Morreram. Da mesma forma aconteceu com Noé. 120 anos, gritando, esbravejando, cortando madeira, preparando o seu barco. Tido como louco, chamado como louco. Mas quando as águas começaram a cair, aquele velho louco e a sua família entraram na arca.
Mas Deus deu um sinal para Noé. Houve um trovão. E quando aquele trovão rugiu, Noé sabia que era hora de entrar na arca. E o profeta faz um quadro e ele fala: a velha camela estava lá no deserto. Quando ela ouviu o trovão, ela falou para o velho camelo: vamos embora, vai chover, vamos procurar abrigo. E ela então pegou seus filhotinhos, seus camelinhos do velho camelo e marcharam. Disse: ó, lá embaixo tem um barco, tem uma cobertura. Vamos nos esconder, nos proteger naquela cobertura que aquele velho homem fez lá embaixo. E ela chegou e entrou. A irmã Brana diz: a velha égua chegou para o velho cavalo e disse: ó, vamos embora. Você não ouviu o trovão? Ah, eu ouvi. Então vamos embora. Marcharam. A velha galinha, o velho pato, cabrita. E todos os animais ouviram o trovão e entraram na arca. Assim que entrou o último casal de animais, a mão de Deus veio e fechou a arca, a porta da arca. Com um detalhe: não foi fechada por dentro. Porque se fora fechado por dentro, o Noé podia abrir e colocar o sogro, a sogra, o pai, a mãe, e ele não podia colocar. Era ele e a sua família e os animais. A mão de Deus, o próprio Deus, a mão de Deus veio por fora e fechou a arca e trancou. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair mais. Então o que fez com que os animais reconhecessem, que Noé e sua família reconhecessem, foi o trovão. E hoje nós ouvimos a voz do sétimo trovão. Não damos ouvido. E quando o irmão Brana fala que a fé para o rapto está no trovão, está correto. Porque o irmão Brana diz: o trovão é o assim diz o Senhor. E quando era o irmão Brana que falava, o profeta que falava, ele não tinha o assim diz o Senhor. Mas quando era Deus que falava, era o assim diz o Senhor. Agora nós estamos esperando o quê? Ouvir o trovão? Ouvir o assim diz o Senhor? O trovão já rebobulou, entregou a sua mensagem, que foi o assim diz o Senhor, na boca do sétimo anjo. Mas não damos ouvido. Na mensagem, senhores, é este o tempo, no parágrafo 303, o profeta nos diz assim: agora, ali está escrito, do lado de dentro do livro, ali está escrito do lado de dentro do livro. Porém, por detrás tinha 7 selos. Todos os mistérios, todos os segredos de Deus
estava escrito do lado de dentro do livro. Mas o selo estava por fora, protegendo, amarrando, guardando. Por trás do livro tinha 7 selos. Agora, por que era 7 selos? Porque cada era teve o seu selo. O selo não é algo à parte das eras. Os selos estão dentro das eras. As eras estão dentro do selo. Em cada era havia um mistério de Deus. Em cada era. Em Paulo, em Irineu, em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley, em Branham. E cada um deles trouxe um trovão. Por isso é 7 trovões. Não é um trovão só, são 7 trovões. A mensagem de Paulo foi um trovão. A mensagem de Irineu foi um trovão. A mensagem de Martim foi um trovão. A mensagem de Columba foi um trovão. A mensagem de Lutero foi um trovão. A mensagem de Wesley foi um trovão. E a mensagem de Branham foi um trovão. Foram 7 mensageiros, 7 trovões. Agora, o arrebatamento não é só para os crentes da era Branham. Não são só os crentes da era Branham que vão subir no arrebatamento. Foram 7 períodos, Deus falando. Foram 7 períodos, Deus tratando com a sua noiva. Foram 7 períodos, Deus conduzindo o seu povo. E ele termina no 7º período. A 7ª era, o 7º tempo, o 7º degrau, os 7 olhos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, os 7 anjos de Deus, os 7 castiçais de Deus, os 7 altares de Deus. No arrebatamento, nós vamos estar junto com a noiva de Paulo, a noiva de Irineu, a noiva de Martim, a noiva de Columba, a noiva de Lutero, a noiva de Wesley e a noiva de Branham. Não foram 7 noivas, não, mas os 7 se compôs na última ressalva. Ela cavalgou da primeira à 7ª era. Era a mesma noiva. E ela estava protegida dentro do livro por 7 selos. Mas para revelar o que estava dentro dos 7 selos, para revelar o que eram os trovões, para revelar a mensagem de arrebatamento, para revelar os eleitos que estavam com seu nome escrito no livro, alguém tinha que romper o selo, alguém tinha que desatar o 7º selo. E não foi William Branham que desatou o 7º selo. William Branham recebeu a revelação do que era o 7º selo. O 7º selo é Cristo. Que não estava escrito no livro. Agora este é o revelador falando. João, agora recordem, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do 7º anjo.
nos dias da voz do sétimo anjo. O que é esta voz? Era uma mensagem. Era ele falando a mensagem. Era ele gritando para o povo. Era ele gritando para o pecador: não saia da fila, entre na fila. Todos estes mistérios que está escrito por dentro, todos esses mistérios que está escrito por dentro do livro, não por fora do livro, mas por dentro, será consumado. Isso deverá ser tratado naquele dia. Isso deverá ser tratado naquele dia. Que dia? No dia da voz do sétimo anjo. Agora você entende a que me refiro? A congregação diz amém. Então é o tempo da revelação das 7 vozes. O tempo da revelação das 7 vozes. Revelar o que estava escondido. Revelar o que estava oculto. E quem foi que revelou estas 7 vozes? Foi o anjo de Apocalipse 10:7. E ele revelou quem eram essas vozes. E ele colocou cada uma no seu devido lugar. Esta é a voz de Paulo, esta é a voz de Irineu, esta é a voz de Martim, esta é a voz de Columba, esta é a voz de Lutero, esta é a voz de Wesley. As 7 vozes de Apocalipse 10. Quando o livro for consumado, só resta uma coisa. Essas são as 7 as 7 misteriosas vozes do trovão. As 7 misteriosas vozes do trovão, que estava escrito por detrás do livro, que é a João, que a João foi proibido escrever. Deixe-me ler. João viu, ele entendeu, ele compreendeu, mas quando ele foi escrever, a voz disse para ele: não escreva. Não escreva o que diz o 7 trovão. Não é para você. João não era apóstolo, João não era profeta, João não era pastor. Então ele não podia. E viu outro anjo forte descer do céu, Cristo. Porque havia um anjo na terra, e ele viu um outro anjo descendo do céu, anjo forte. Por que está dizendo outro? Porque ele estava diante de um aqui na terra. Havia um anjo na terra. Ele viu outro anjo forte, que não era o que estava com ele na terra, mas era o que estava descendo do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo, e tinha em sua mão um livrinho aberto. Veja. Agora observe isto. E pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E quando 7 trovões falaram suas vozes, quando os 7 trovões no plural falaram as suas vozes no plural, então não era um anjo, era 7 anjos, não era uma voz, era 7 vozes, mas cada um no seu tempo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. João ouviu a voz do primeiro anjo, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo. João ouviu. E ele foi escrever lá o que ele estava ouvindo. Mas aquela voz do anjo forte diz: não escreva. Não é para você. Foi dito algo. Não foi só um ruído. Foi dito algo. Não foi só um ruído. Você chega em casa cansado. Não. Uma voz estrondou. Uma voz falou. Não foi apenas um ruído, foi uma voz. Uma voz do céu que me dizia: observe, onde estavam as vozes dos trovões, no plural, onde estavam as vozes dos trovões? Não no céu, na terra. Não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram do céu. Os trovões nunca falaram do céu. Falaram da terra. Por que eles falaram da terra? Porque era uma mensagem de um mensageiro que estava na terra. O trovão não era o mensageiro. O trovão era o assim diz o Senhor, diz o irmão Branco. Falaram da terra. E eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela. Os trovões eram da terra, mas a voz que falava com ele era do céu. Porque esses trovões saíam da voz dos 7 anjos. Por isso era 7 anjos, 7 trovões. E uma voz. Os trovões eram 7. Mas a voz que vinha do céu era uma. A mesma voz que falava no primeiro trovão, falava no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. E a voz que do céu me dizia: sela. Maiúsculo, céu. Você escreve uma carta para alguém no outro país, no outro estado. Você vai até o correio e sela essa carta. Ninguém pode romper essa carta depois que você sela ela e deposita no correio. Somente o destinatário que vai receber essa carta tem o direito juridicamente de romper o selo e ler o que está escrito nesta carta. Sela as coisas que os 7 trovões têm falado. Sela as coisas que os 7 trovões têm falado. E não as escrevas. Porque se tivesse escrito na Bíblia, Paulo, primeiro mensageiro, Irineu, segundo, Martinho, terceiro, Columbo, quarto, Columbo, quarto, Lutero, quinto, Wesley, sexto, e William Branham, sétimo. Aí todos os evangélicos, todos os religiosos
religiosos sabiam quem era o sétimo anjo. Os 7 anjos. Por isso ele manda João selar. Porque não era para o mundo. Não era para o mundo. Era apenas para a senhora eleita. Era apenas para você. Você nunca vai conseguir explicar a mensagem para uma pessoa incrédula, religiosa. Incrédula, religiosa. Porque os mais incrédulos que existem na face da terra são os religiosos. Porque eles descansam, eles confiam, eles estão seguros na sua religião. E eles não têm mais espaço para Deus falar, a não ser através da sua religião. E Deus não fala através da sua religião. Deus fala através do assim está escrito. Está do lado de trás. Quando o livro for completado, ele não disse do lado de frente. Ele não disse do lado da frente, ele disse do lado de trás. Ele disse, na parte de trás, depois que tudo estiver completado, então as vozes desses 7 trovões serão a única coisa que estará impedida de prosseguir no livro, que não estará revelado, nem mesmo está escrito no livro, não está escrito na Bíblia. Você vai procurar William Branham na Bíblia, você não vai encontrar. Você vai encontrar Irineu, Martinho, Lutero, Columba na Bíblia, você não vai encontrar. Você vai procurar a mensagem de casamento, de divórcio na Bíblia, você não vai encontrar. A menos que você tenha a revelação de quem é Jesus Cristo. Quisera fazer com que as pessoas pudessem efetivamente não falhar. Não falhe. Não fale, por favor. Não. Esta vez estou me preparando para lhes deixar. Estou me preparando para vos deixar, lhes deixar. Não fale. Se alguma vez me atenderam, atenda, continua me entendendo. Eu estou preparando para vos deixar. Ele estava advertindo a igreja que ele ia deixar a igreja, que ele ia embora. Mas as pessoas não entenderam, as pessoas não compreenderam. E ele sempre estava advertindo as pessoas. Vocês têm que ler nas entrelinhas. Vocês vão ter que entender nas entrelinhas. Vocês vão ter que compreender nas entrelinhas. Senhores, é este o tempo, parágrafo 308. Estes selos estão na parte de trás do livro. E no tempo que o 7º anjo estiver soando, são consumados todos os mistérios que estão escritos no livro. Somente quando o 7º anjo estivesse pregando a sua mensagem, ensinando a sua mensagem, que os mistérios dos 7 selos seriam revelados à igreja. Imediatamente o livro que foi aberto e escrito por dentro é fechado. Os mistérios de Deus são
consumado, terminou, acabou. Não tem mais mistério. E esses são os mistérios de Deus, a ida da igreja. Esses são os mistérios de Deus, a ida da igreja para a glória. É o último mistério de Deus que ainda não se cumpriu. É a ida da igreja embora. E está escrito no livro, só que para o mundo, para a igreja mundana, está selado. Eles não podem ver, mas o eleito vê, os eleitos vê. E todas essas outras coisas, os mistérios terminam quando esse sétimo anjo fizer soar cada mistério. Tudo termina, tudo acaba quando o sétimo anjo revelar todos os mistérios. Seja quem for ele, seja quem ele for, e onde quer que ele esteja, ele nunca disse que era ele. Seja quem ele for, esteja ele onde estiver, a palavra de Deus não pode falhar. E ele disse: mas nos dias da voz, nos dias da voz, do sétimo, não é do primeiro, não é do segundo, não é do terceiro, não é do quarto, não é do quinto, não é do sexto, mas é do sétimo anjo. Quando ele começar a soar, o mistério de Deus será consumado, acabado, terminado, não haverá mais mistério. Como ele o anunciou a seus servos, os profetas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Pessoas leem Apocalipse 10, 7 e não entendem, não compreendem. Pessoas leem Apocalipse 10, 7. Pessoas leem os 7 selos pregados pelo profeta. Pessoas leem as 7 eras da igreja, mas não compreendem, não entendem. A eles não são revelados. Quando a moça começa a namorar um jovem, e ela tem muitos mistérios no seu coração, muitos. Ele, por sua vez, também tem muito mistério no seu coração. E às vezes eles não falam para os amigos, não falam para os pais, para as mães. Não, eles não falam. Eles guardam aquele mistério com eles. Aí passa o tempo, namora, fica um noivo. Aí chega o dia do casamento. Estão se cumprindo todos os mistérios. Agora todo mundo sabe quem é o noivo dela, quem é a noiva dele. Agora todo mundo sabe o dia do casamento, todo mundo foi convidado para o casamento. Mas há um mistério que só será revelado a ela e a ele. Lá na noite de núpcia, quando eles estão só. O pai não pode saber, a mãe não pode ver, os irmãos, primas, os parentes, os amigos, ninguém. Somente os dois, ele e ela. As denominações, elas podem participar da festa do casamento, elas podem participar do noivado, elas podem comer o bolo, elas podem dançar, ela pode fazer o que quiser, as denominações, por serem amigos, mas na núpcia só ele
e ela. Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua esposa. As amigas dela não pôde ir na noite de núpcia. As amigas dele não pôde ir. Os amigos dela não pôde ir. Os amigos dele não pôde ir. Não. Este momento é somente dele e dela. Por quê? Porque há um selo a ser rompido. Nós temos que falar nas entrelinhas para que vocês entendam. Há um selo que tem que ser rompido só entre os dois. Ele e ela. E há um selo a ser rompido somente entre Cristo e a sua igreja. A noiva representando a igreja, o noivo representando a Cristo. Por isso tem coisa que eles vão pregar, vão falar, mas sem revelação. Eles são apenas convidados. A noiva vai ser arrebatada, a noiva vai subir, Jesus vai vir buscar a noiva. É a única coisa que eles vão saber. Falar em cima dos seus corpos. Mas eles não poderão entrar na núpcia, no quarto da núpcia dele e dela. É só ele e ela. É muito glorioso, é muito gostoso, mas é somente para uma classe de pessoas. Vão sentir saudade de nós. Oh, mas aquela pessoa era tão boa, era tão legal, tão gentil, eu gostava de falar com ela, eu gostava de estar com ela, mas agora é tarde, ela casou. Agora ela tem compromisso. Agora ela tem um marido para cuidar. Agora ele tem uma esposa para cuidar. 309 da mensagem, senhores, é este o tempo. Muitos passaram por esse processo. Muitos. E já não estão mais dentro desse processo. Não tiveram paciência. Não tiveram a revelação para permanecer no processo. As lutas, as dificuldades, as moscas varejeiras falando nos ouvidos, parou e deu ouvido às moscas varejeiras, por isso foram embora. Todas estas coisas, como Roma sendo a prostituta e todas as igrejas protestantes, as denominações dominando-se após ela tem se convertido em prostituta, vem? Todos aqueles mistérios dos quais falaram os profetas serão revelados aqui mesmo, nesta hora final. Aqui nesta hora final, lá em 1963, todos os mistérios, todos os segredos de Deus foram revelados ali, em 1963. Todos. Não ficou nenhum sem ser revelado. Nenhum. E nós vivemos em função da revelação do que foi o 7 selos. Nós estamos sobre a sombra deste grande lençol, mas nós não temos direito de revelar mais nada. Pode levantar grandes pregadores, grandes
grandes professores, grandes ensinadores, grandes teólogos dentro da mensagem, tentando revelar mistério, tentando revelar segredos da mensagem, é falso. Porque a revelação da palavra, a revelação do selo, está nos trovões. E um trovão é o assim diz o Senhor. Se você não captar, se você não atentar para o assim diz o Senhor, os mistérios nunca serão revelados a você. Você nunca vai compreender, você nunca vai entender a fé de rápido. E quando esse sétimo anjo surgir na era de Laodiceia, veja bem que esse sétimo mensageiro, ele se levantaria na era de Laodiceia, e nós não pertencemos a Laodiceia, nós não estamos dentro da era de Laodiceia. Quem estava dentro da era de Laodiceia? Era os pentecostais. Para quem ele foi enviado? E começaram a tocar a verdadeira trombeta. Começar a tocar a verdadeira trombeta. Por que a verdadeira? Porque existiam muitas falsas trombetas. Toda mensagem que todo pregador prega é uma trombeta. Trombeta assembleiana, trombeta congregação cristã, trombeta testemunho de Jeová, trombeta adventista, trombeta isso, trombeta aquilo outro. Mas são falsas trombetas. Mas entre todas essas trombetas que estão tocando, existe uma verdadeira trombeta. E você não poderia entender, saber, compreender qual é a verdadeira, qual é a falsa, se você não conhece a verdadeira. E uma trombeta é uma mensagem. Você só vai saber qual é a falsa mensagem se você tiver a verdadeira mensagem. Por ser contrário, eles não crerão nele. Claro que não crerão. Não obstante, será o profeta inspirado, porque não há maneira de explicar isto. Não há maneira de explicar isto. E nós já tivemos tantos homens, grandes homens, homens pios, santos, qualificados, estudados, inteligentes, tentando explicar os trovões e não conseguiram explicar. Porque eles não podem explicar. Então cada um tem uma ideia, cada um tem uma revelação. Cada um tem o seu assim diz o Senhor. E estão todos enredados, todos equivocados. O que nós já ouvimos de grandes pregadores, grandes homens que dá vergonha nós chegar diante deles, tentando explicar o que é inexplicável. O jovem, ele casa com a moça, passa um mês, 2 meses, 3 meses, 7 meses, de repente ela vai na farmácia, ela começa a sentir enjoo, começa a passar mal, ela vai na farmácia, compra um teste, ela faz o teste e descobre que está grávida. Ninguém sabe, ela anda pela rua inteira e ninguém sabe que ela está grávida. A mãe não sabe, o pai não sabe, o irmão não sabe, o cunhado não sabe, o tio não sabe, o primo não sabe, ninguém sabe. As coleguinhas no trabalho não sabem, a menos que ela revele a eles. Aí quando ela chega para o marido, é o primeiro que ela revela para o marido: querido, eu estou grávida. Querido, você vai ser papai. Querido, nós vamos ter um bebê.
Ele assusta, ele surpreende. Somente a noiva do Senhor Jesus Cristo sabe quem ela é, de quem ela está grávida, de quem é o filho que ela está esperando, e mais ninguém. O mundo religioso está grávido de religião. E cada um tem uma religião mais bonita do que a outra. Mais imponente, mais qualificada, mais grande, mais chamativa. E a pequena noiva está em silêncio. Ela não revelou, ela não revela para ninguém. E se ela revelar, eles vão sorrir, vão zombar, vão criticar dela e não vão crer nela. 311 senhores é este o tempo. O homem tenta explicar a Trindade. O homem tenta explicar a Trindade. Tenta, mas não consegue. E fica de cabelos brancos. Enlouquece. Ninguém pode entender. Eles ainda creem que Eva comeu uma maçã. São tão educados, tão sábios, tão inteligentes, tão imponentes, mas ainda acreditam que Eva comeu uma maçã. E que lá no céu existem 3 tronos, 3 cadeiras, e tem 3 homens sentados lá. Um é o Pai, um é o Filho, o outro é o Espírito Santo. E todas estas coisas, porque esta é a tradição que o homem tem agarrado, assim como Jesus encontrou na igreja. Cada homem está agarrado na sua tradição. Cada um. E cada um deles tem o seu ponto de vista. Cada um deles acredita que ele está correto, acredita que ele está no certo e acredita que ele não precisa de mais nada. O que ele tem é o suficiente para ele. 312 Senhor é este o tempo. Mas ele terá que ser um profeta divino. Ele terá que ser um profeta divino. Mombrana disse: João era divino, João revelador. Por que ele era divino? Porque ele recebia as revelações. Este profeta, este último profeta da última era da igreja, ele tem que ser um profeta divino também. Por quê? Porque ele recebe o assíntese do Senhor. A quem se dirigirá a palavra de Deus com a verdadeira inspiração, com a verdadeira interpretação da revelação de Jesus Cristo. Assim sendo, tem que ser dessa forma. Deus nos ajude. Pessoas pegam as mensagens de Mombrana na mão, lê de ponta a ponta, de capa a capa, e não entende ela, não compreende ela, porque ela está fechada para ele. Ela não abriu para ele. Aí fica essas brigas, essas discussões. Quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, quem é mais velho, quem é mais novo. Mas e você? E eu? E nós? Qual é a nossa posição no corpo de Cristo? Agora quando ele soar, agora isso é assim diz o Senhor.
isto, claro, quando ele soar sua mensagem, declarará guerra, como Paulo fez na ortodoxa, como o resto deles fez, como Lutero, Wesley, contra as organizações. Todo verdadeiro profeta de Deus, porque como existe o verdadeiro, existe o falso, levantará uma guerra com ele contra os falsos profetas, contra as organizações feitas pelo homem, mas ele terá uma proteção sobre ele, que ninguém o atingirá, porque ele está debaixo dessa proteção. Quando ele declarar guerra, lhes dizendo que estão mentindo e que não é a verdade, e que estão enganando aos homens, quando ele soar isso, não pode falhar, não falhará, porque ele será vindicado pela palavra de Deus. Vocês saberão exatamente que é, e quando ele o fizer, ele soa para chamá-los. Quando você vê um homem, pastor, em cima do púlpito, incentivando a igreja, empurrando a igreja, entorpecendo a igreja com espírito de prosperidade, este é um falso profeta. A igreja não precisa de prosperidade. Ela precisa comer, não pode morrer de fome. Ela precisa tomar água, não pode morrer de sede. Mas tendo o que comer, o que beber, o que me basta, disse Jesus. E você vê os homens hoje levando a igreja a uma loucura por prosperidade, bens financeiros, carro, casa, dinheiro, a troco do quê? Se tudo isto que é natural vai ficar aí um dia para as traças comer, para o ferrugem comer. A igreja tem que ser sábia, inteligente, tem que ser ensinada. Ela tem que conceber o espírito da verdade dentro do seu coração, de discernimento para discernir. Opa, meu pastor está saindo fora do quadro. Porque eles pregam, porque eles insistem, porque eles lutam para as pessoas se tornar prósperas, para que não caia a responsabilidade sobre as costas deles de tratar da igreja, de cuidar dos velhos da igreja, cuidar das viúvas, cuidar dos famintos. E com isso eles vão enriquecendo, ficando cada vez mais ricos, e a igreja mais miserável. Chamaram da Babilônia, sai dela, povo meu. Chamaram eles da Babilônia, sai dela, povo meu. Babilônia quer dizer confusão. E não seja participante de seus pecados. Deus o envia, não o perca. Deus envia, não perca. Agora, tem igreja, tem comunidade aí, que são as mais ricas da face da terra. São ricas. Mas elas é contra o dízimo. Agora, como que ela pode ser contra o dízimo, não recebe o dízimo e ser rica como são? Como pode? Deus abriu um saco lá do céu e despejou dinheiro dentro deles? Não.
Eles têm as suas artimanhas. Eles trabalham nas suas artimanhas. Não planta, não colhe, como pode ser rico? Como pode colher grão, se não planta e não colhe? É como o pobre fazendeiro vai lá, faz a sua lavoura de melancia, planta lá, está aquela coisa mais linda. E tem o tempo certo delas estarem maduras. E os indivíduos que passam pelas rodovias, pelas estradas, não sabem o trabalho que é cuidar da terra e plantar semente, esperar brotar, nascer e dar fruto, vão lá e vão roubar as melancias da roça do pobre coitado. É isso aí. Ladrões de almas. Agora, quando ele começar a suar, o mistério será consumado. Mas a Bíblia está dizendo que é quando ele começar. Não é depois que ele terminar, não. É quando ele começar. E quando foi que ele começou? Em 1963. Ele terminou em 1965. Agora, note, então é tempo para que as vozes dos 7 selos de Apocalipse 10 sejam reveladas. Então quer dizer que os 10 selos, os 7 selos, cada selo teve uma voz. Foi 7 vozes. Seja revelado. E seja revelado. Entende? A congregação diz amém. Quando todos os mistérios do livro estiverem completados, e a Bíblia diz aqui que ele consumará os mistérios. Todos os mistérios da Bíblia, todos os mistérios do selo, todos os mistérios das 7 eras da igreja foram revelados. A partir de dezembro de 1965 para cá não houve mais mistério sendo revelado. Não é José que vai levantar para revelar mistério. Não é William Branham que vai ressuscitar para revelar os mistérios. Os mistérios já foram revelados. Você só tem que captar. E tem homens aí se matando, estudando, ficando loucos da cabeça, estudando para explicar os mistérios. Os mistérios já foram explicados, já foi pregado, já foi ensinado, já foi anunciado, e já foi compreendido, já foi entendido. Você só deixou passar por alto. Quando os homens anteriormente, nas outras eras, têm pelejado pela verdade. Eles pelejaram pela justificação, eles demoraram um pouco santificação, eles pelejaram por isso e por aquilo outro. O que fizeram? Regressaram e fizeram a mesma coisa. O cão voltando ao vômito, a porca voltando ao lamaçal. Um homem cheio do Espírito Santo, que abandona esta mensagem, sai desta mensagem e volta para uma denominação, é um cão voltando ao vômito, é uma porca voltando ao lamaçal. Não tem como. Não tem como. Os pentecostais, os batistas, os presbiterianos, os luteranos, cada um deles fez a mesma coisa. Deram meia volta, fizeram a mesma coisa. Deram meia volta e voltaram. Voltaram para as suas organizações. E a Bíblia diz em Apocalipse 17 que isso é o que eles fariam. A velha prostituta
e suas filhas. O mistério da Babilônia. A Bíblia diz que aqui que esse seria um dos mistérios que seria revelado. Protestantes, prostitutas, prostitutas, cometendo fornicação espirituais, dirigindo as pessoas por meio das denominações, com sua taxa de iniquidade, de doutrinas feitas pelo homem, e os empurrando para longe da fonte cheia de sangue, onde o poder do Todo-Poderoso flui abundantemente para manifestar a Jesus Cristo. Se isso é certo, então Deus o sustentará, e Ele o tem feito, e Ele continuará. Porém, quando isto acontecer, a palavra é consumada. Acabou. Terminou. A única coisa que nós esperamos agora é a nossa saída de cena. É irmos embora deste mundo maluco, pervertido. Agora só resta uma coisa. São 7 trovões que não conhecemos e que não tem soado em vão. Esses 7 trovões são os 7 assim diz o Senhor, de cada mensageiro, de cada mensagem que Deus enviou para a sua igreja. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, na graça, no poder do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe ricamente. Deus abençoe, irmão Jaime Correia. Hoje é o aniversário do irmão Jaime Correia. Deus abençoe, meu irmão. Felicidades, parabéns. Muitos anos de vida, de paz. E Deus continua abençoando o seu ministério e a sua vida. Irmão Jaime, ministro Jaime, lá em Araçatuba, São Paulo. Deus abençoe a irmã Vera Floriana também, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe irmão José João, pastor José João, lá em Londres. Deus abençoe, meu querido. Shalom. God bless. Também nós enviamos também o nosso abraço a Geslaine Cardoso. Deus abençoe. Não sabemos de onde ela não disse de onde ela é, mas eu creio que ela deve ser de Presidente Prudente. Deus abençoe, irmã Geslaine Cardoso. Deus abençoe meu amigo, companheiro, pastor Luiz Carlos, Rio de Janeiro, São Paulo. Deus abençoe, irmã Dulcineia Franco, lá de Londrina, Paraná. Pastor Ivanildo da Silva, Deus abençoe meu amigo, companheiro. Estaremos em Guarujá. Eu devo ficar, Deus permitindo, ficar uma semana lá em Guarujá. No fim da semana nós estaremos viajando para lá, e eu vou ficar lá em Guarujá, debaixo da proteção divina, debaixo do amor de Deus, e espero encontrar o Senhor lá também. Tá bom? Deus abençoe, shalom a todos. Nós vamos, no sábado nós vamos estar em São Roque. No sábado não, na sexta, ministrando à noite, ministrando a ceia em São Roque para as irmãs ali em São Roque. Pastor Aparecido Roberto Xavier. Depois nós seguiremos até Guarujá, aonde nós vamos ficar aí uma semana aí na cidade de Guarujá, trabalhando para encontrar os últimos eleitos da cidade de Guarujá. Deus abençoe meu amigo irmão João Bispo do Santo, pastor João Bispo do Santo.
Deus abençoe a todos vocês, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Shalom, até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, e que Deus nos dê uma semana rica, abençoada na presença do Senhor. Shalom a todos.